Olá, querido amigo, olá, querida amiga, seja muito bem-vindo ao Momento da Saúde aqui no programa Encontro com a Vida. Esses dias nós estamos aqui no Hospital Adventista de Manaus, preparando com muito carinho esse quadro e para nos ajudar, trazendo informação segura, a cada dia estamos recebendo um profissional, a cada semana, né? Um profissional que vem para nos ajudar. Essa semana estamos tendo a alegria de receber aqui o Dr. João Hugo Abdala. Tudo bem, Dr. João? Tudo bem? Bom dia novamente, Fassola. Muito obrigado por sua gentileza em nos atender, em estar conosco essa semana. Dr. João, ele cursou Medicina na Universidade Estadual do Amazonas, onde também fez a sua residência em Infectologia. A residência foi na Fundação de Medicina Tropical. Ele fez um mestrado em doenças infecciosas e parasitárias na Universidade Estadual do Amazonas. Ele é o médico infectologista aqui do nosso Hospital Adventista de Manaus e também é professor da Universidade Federal do Amazonas. Ontem ele falou que ele é um professor bom, viu? Não é muito carrasco com os alunos, não. Meio a meio, né? Meio a meio. Tem aluno que precisa de uma ajuda maior. Né? Precisa. Hoje ele vai conversar com a gente sobre doenças tropicais. Doutor João, quais são as doenças tropicais mais comuns? As doenças tropicais que a gente tem, a gente pode colocar algumas infecções por região, vamos colocar assim, para a gente tentar localizar, né? Algumas só estão localizadas, que são as endemias. Por exemplo, no Amazonas, a gente só tem malária na região amazônica. Então, fora daqui, você não vai ter malária no Brasil, certo? Fora a África e outros locais que a gente tem. Mas Brasil, falando do Brasil, a malária ela é exclusiva praticamente da região amazônica, da Amazonas já é legal, vamos dizer assim. Leishmaniose, que você já encontra tanto na região amazônica quanto em São Paulo, Sudeste, você vai ter. Nos grandes centros é mais comum, né? Você vai conseguir, tá? Leishmaniose cutânea, leishmaniose visceral, são tipos de leishmaniose diferentes, mas você encontra também nas outras regiões. Você vai ter, por exemplo, uma coisa que não tem no Amazonas, interessante, esquistossomose, que você já encontra mais no Nordeste, né? Então ela é transmitida por um caramujo, né? Na verdade, o caramujo é o seu vetor, transmitida por um protozoário, então, mas é um vetor. Vetor, quando você fala, é aquele que leva. Isso, o vetor é aquele que leva, né? Na verdade, o caramujo ele é um replicante, onde o protozoário vai se replicar, vai liberar a larvazinha dele e aquela larva vai entrar na pele da pessoa. Sem o caramujo não acontece. Entendi. A infecção. Ele precisa do caramujo, ele é um hospedeiro intermediário ali que vai liberar o agente para causar a infecção. Tá certo? Então nós temos... e as outras que estão mais enraizadas, que não são tropicais, mas ficam entre uma coisa ou outra, né? Por exemplo, a gente tem tuberculose, que é uma coisa que é da área tropical, então nós temos bastante, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre doenças emergentes em outro momento, aí a gente comenta sobre tuberculose, mas, enfim, são essas que a gente mais tem em comum, né? A gente pode considerar a dengue, né, como uma doença tropical também. Ela é uma epidemia, ou seja, está no Brasil como um todo. Lembro-me que Santa Catarina teve um problema recente, né, de dengue. Sim. Né? Então, surtos de dengue, porque a temperatura está aumentando, o mosquito se replica melhor. Antigamente o sul era um local esquecido de dengue, agora está se tornando um local que pode vir a ter bastante casos de dengue. Por causa desse aumento da temperatura. Por causa do aumento da temperatura, o Aedes consegue se replicar melhor na temperatura mais alta. Eu vou ter o agente, as pessoas vão chegar com dengue, o mosquito já está infectado. Então nós vamos ter casos agora praticamente no sul sempre de dengue. Será um local de foco. E aí eu tenho uma epidemia, o Brasil todo sofrendo de dengue. Qual é a diferença quando o senhor fala? Não sei se vamos falar em um outro programa sobre a diferença de epidemias e pandemias. O senhor vai falar sobre isso para a gente em outro momento? Vamos comentar. Nós vamos trocar nesse assunto que vai também nos ajudar. Isso. Essas doenças tropicais têm os sintomas mais comuns para detectá-las? Tem sintomas clássicos, vamos dizer. A leishmaniose, por exemplo, é uma úlcera. A gente chama leishmaniose cutânea. Abre-se uma úlcera após o mosquito picar, ele injeta um parasita, né, na pele, ele vai comendo, tá? De forma leiga, comendo a pele ali da pessoa e forma úlcera. Eu tenho tanto na região da pele, quanto tenho na mucosa. Nariz, alguns locais podem haver deformidade. É a cutânea e mucosa.
Então eu posso ter isso aí. Então são úlceras. Não, raramente matam as pessoas, mas causam deformações. Ok. O tratamento é simples. É lesão de pele, não tem sintoma clínico. Ok? É visual. É visual. Malária, febre. Essa febre, ela é meio que cronometrada, né? Então, que a gente chamava antigamente de terçã, de quartão, ou seja, você tinha um dia de febre, 2 dias não, outro dia de febre. 2 dias não, 2 dias de febre. Olha. Porque era o ciclo do parasita se multiplicando. Tá certo? Dengue, por exemplo, a gente, né? Então, febre altíssima, normalmente a duração de 7 dias, não mais do que 7 dias de dengue. Nos 4 primeiros dias mais intenso, e aí você vai tendo vamos dizer assim, um abrandamento da doença, em alguns casos, e nos casos graves é o momento que ocorre o período de complicação das doenças, tá certo? Quando você deixa ali terminando o período febril, passando para o momento inflamatório da doença propriamente dito, certo? Esquistossomose é uma doença que ela é silenciosa, ela causa uma alteração hepática importante, tá certo? E que a pessoa só vai descobrir depois quando o fígado já entrou num processo já meio que de falência. E aí ele fica com a barriga grande, né? Então, o famoso barriga d'água, barriga grande. Quando já se vê nessa protuberância, já é difícil você tratar. É mais difícil você dar o diagnóstico e ter tratamento e recuperar o paciente. Então, vai depender de cada doença que E os tratamentos também vão variar, então, de cada uma das... Os tratamentos, eles são específicos, né? Dessas aí, a gente tem um tratamento para esquistossomose, que é um antiparasitário oral, né? E para malária, que a gente tem um tratamento específico, né? No Brasil, como todo, tem acesso à medicação, mas é um tratamento específico dependendo do tipo de malária, né? Então, esses diagnósticos, eles são diagnósticos feitos por exame direto, um pica o dedinho, o outro faz o raspado da lesão, o outro coleta das fezes, a dengue pela sorologia ou isolamento do vírus. A dengue não tem tratamento, lembrar disso, né? Então não tem um tratamento específico. Leishmania, malária, esquistossomose, por exemplo, tem tratamento, tá certo? Temos uma doença que eu esqueci de mencionar, a febre amarela, por exemplo. Sim. Né? Que a gente tem microsurtos hoje no Brasil, às vezes em São Paulo, Brasília, Sul e Sudeste está começando a ter também por causa da elevação de temperatura e por causa até do hospedeiro. O mosquito começa a se replicar, então você começa a ter. Porque a cobertura vacinal nesses locais foram reduzida ao longo do tempo, porque nós não estávamos tendo mais febre amarela. Então você não era obrigado a vacinar, só se vacinava no Amazonas, porque ela se perpetua na floresta. Agora não, a gente tem microsurtos também de febre amarela, que é uma doença que não tem tratamento, não tem cura e tem uma letalidade alta, e a vacina é praticamente 100%. Olha aí, veja a importância desses avanços científicos da vacina e de estar sempre acompanhado por um profissional médico para nos auxiliar, trazer toda a informação. Doutor João, muito obrigado. Amanhã a gente volta a falar um pouquinho também sobre as ISTs. Esse vai ser um tema muito especial. Já estou dando um spoiler para vocês aqui. Amanhã ele volta para falar com a gente. Muito obrigado, doutor João, pelo seu tempo. Eu que agradeço.